Ora, eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar a mesa, o magnífico reitor, o Sr. Manuel da Assunção. Eu não sei se ele gosta muito que lhe chamei magnífico. Realmente, magnífico é um termo eclesiástico que passou pela Universidade de Coimbra e depois se alastrou a todas as outras universidades, mas é um termo profundamente eclesiástico. Não sei se gosta, já me disse que o Vitorino lhe chama magnífico com uma certa graça e ele gosta. De maneira que eu volto a chamar assim também. Naturalmente, queria cumprimentar o professor José Eduardo Franco, que é um dos coordenadores desta magnífica obra, o meu querido colega, professor Machado Abreu, e não queria deixar, naturalmente, de cumprimentar o Círculo de Leitores, na pessoa da doutora Carolina Gomes, que é realmente uma velha amiga. Também sou doutor, mas realmente peço desculpa de especificar o caso da doutora Carolina Gomes, porque nos conhecemos desde a história de Portugal do José Matoso e fizemos sempre um companheirismo, tivemos sempre um grande companheirismo e continuamos a ter, afinal de contas, parece que continuamos a ter. Ora bem, eu pedia licença para me sentar e queria cumprimentar também todos os presentes, que não são muitos. Se não houvesse outras razões culturais nesta universidade, eu diria que era o Benfica que ganhava ao Padre António Vieira, mas, na verdade, como há outras sessões culturais, há uma explicação para não estarem presentes. Eu costumo dizer que nós estamos numa crise cultural profunda, do meu ponto de vista, uma crise das humanidades também, há uma crise das humanidades. Eu sou historiador, penso que a história deixou de ter interesse para as pessoas, nós estamos numa altura em que estamos num presentismo profundo, pensa-se no presente, não se pensa efetivamente que o passado é fundamental para entender o presente e o futuro, como aliás lhe dizia o próprio Padre António Vieira, como sabem. Mas, felizmente, há outras razões que levam a que esteja menos gente neste auditório da reitoria. Eu quero dizer que tenho o maior gosto em vir apresentar os sermões de incidência política, embora eu considere que praticamente todos os sermões do Padre António Vieira eram de incidência política. E, de alguma maneira, reconheço esta minha presença aqui como uma espécie de regresso ao passado. Regresso à Universidade de Aveiro, onde eu dei aulas em 1973, está ali na porta do centro, 1973-2013, foi em 1973 exatamente que eu dei aqui uma cadeira de História da Cultura a um curso de telecomunicações. Curiosamente, o curso de telecomunicações tinha uma cadeira de História da Cultura. Não se admirem, porque o famoso MIT tem uma das melhores áreas de História, de Literatura e de Filosofia. De maneira que não se admirem, nós que estamos sempre a falar do MIT, pensando exatamente na tecnologia, mas esquecemos exatamente que o MIT reúne também as humanidades e reúne-as de uma forma notável e excelente. Mas regresso aqui à Universidade de Aveiro, recordando sempre as pessoas que me receberam nessa altura, mas, se me permitem, recordando dois colegas, que é o Dr. Miguel Batista Pereira, que nessa altura, ou pouco depois, esteve no princípio da organização desta universidade, e o meu saudoso colega e meu orientando de tudo, desde a licenciatura até ao doutoramento, o Luís Oliveira Andrade. Tive aqui a ocasião de apresentar o livro Feriados em Portugal, que foi um livro do meu colega, Dr. Luís Andrade, e que eu tive o gosto de continuar. De resto, é também um regresso ao passado, se me permitem dizer, é um regresso ao passado, porque os meus estudos sobre esta época, sobre o século XVII, sobre a restauração, já estão muito afastados. Foi uma insistência do meu amigo Luís Machado Abreu. E eu, primeiramente, disse que não, e depois disse, olha, se
quiser, se quer continuar a insistir, eu acabo por aceitar, naturalmente. Pois o que é dizer, mas realmente a minha tese de doutoramento, de Ideologia Política e Teoria do Estado na Restauração, é de 1978, foi publicada em 2 volumes pela Biblioteca da Universidade de Coimbra em 1981-82. Depois orientei os estudos do Luís Oliveira Andrade, já aqui, sobre o João Pinto Ribeiro, primeiramente numa primeira fase, digamos, correspondente ao mestrado, e depois a sua tese de doutoramento, a restauração de 1640 do liberalismo às comemorações centenárias de 1940, que foi publicada em 2001. Da minha parte, publiquei um pequeno estudo sobre o Padre António Vieira, que foi publicado pela Câmara Nacional, na Câmara Municipal da Guarda, em 1980, e também tenho essa honra de ter publicado, salvo erro, o último livro do famoso INIC, do Instituto Nacional de Investigação Científica. Foi o último livro sobre a razão de Estado, do Giovanni Botero, que teve uma influência enorme no pensamento político português. E foi realmente traduzido do italiano e também do latim para português, pela Rafaela Longobardi, uma senhora italiana, e eu coordenei essa publicação e fiz um longo prefácio. Ora bem, depois disto, eu não queria deixar de dizer isto, peço desculpa, mas realmente é um regresso ao passado, e é um regresso ao passado, pronto, estou agradado da Universidade de Aveiro, de que sou talvez um dos mais antigos professores, docentes, não se tenha esquecido de mim, sobretudo através aqui do meu amigo Luís Machado Abreu. Ora bem, eu quero dizer-lhes que nesse meu livro sobre a restauração eu falava muito da necessidade de uma edição crítica da obra do Padre António Vieira. Tenho aqui até uma pequena nota biográfica que eu tenho no segundo volume desse meu livro, da minha tese de doutoramento publicada em 81, 82, exatamente falava da necessidade de uma edição crítica. Aqui, mais do que uma edição crítica, é também, como eu forma pude me aperceber, é também uma edição de divulgação, de alguma maneira, uma obra que deve ser conhecida por todos os portugueses. Não há dúvida nenhuma que se há personalidade consensual, é efetivamente o Padre António Vieira. Todos nós gostamos, quase diríamos assim, permitam-me o termo, da direita à esquerda do Padre António Vieira. Aliás, o Salazar, que citava muito pouco nos seus discursos, citou o Padre António Vieira 4 vezes. 4 vezes. Cita-o nos anos 30 e 40, cita o Padre António Vieira, e raramente ele citava, eu diria quase que não cita ninguém, e efetivamente lá está o Padre António Vieira como um mestre da língua portuguesa, e o grande orador ao serviço da restauração. Um homem complexo, pois eu tenho aqui exatamente dito, lá está, existem várias edições das obras de Vieira, no entanto, ainda não surgiu uma verdadeira edição crítica, cujo aparecimento se impõe não só pela importância dos seus escritos, como também pelo facto de existirem vários manuscritos, uns publicados, outros inéditos, que lhe são atribuídos sem que se tenha ainda investigado se é correta ou não tal atribuição. Era isto que eu senti, foi isto que eu senti quando fiz a minha tese de doutoramento, e finalmente temos uma obra que merece todo o respeito e toda a consideração. De resto, o Vieira é das personalidades mais interessantes que eu analisei quando trabalhei sobre a restauração,
porque é uma personalidade difícil. Nós hoje pouco nos interrogamos sobre qualquer coisa. Eu estou sempre a interrogar-me. Os meus últimos escritos têm sempre um ponto de interrogação à frente. Que a Universidade, uma obra que saiu já no Brasil e vai sair agora, que sociedade, um artigo que publiquei no Público, e, por exemplo, que história, provavelmente uma obra que publicarei aqui no Círculo de Leitores. É uma personalidade complexa, não é uma personalidade fácil. Dizer que é o mestre da língua portuguesa, o grande orador, é uma coisa fácil de dizer, mas eu, como fui ensinado pela filosofia do ensaio do meu grande mestre Silvio Lima, realmente interrogo-me constantemente quem foi o Padre António Vieira. Aliás, essa interrogação aparecia logo no meu livro, e onde eu dizia que realmente realismo, juntava ele realismo e utopia, misticismo e espírito de missão, ação e imaginação, idealismo e calculismo político, escolasticismo cultural e renovação ideológica, pessimismo e otimismo, consciência de crise e concepções imperialistas. A crise, eu penso que nós percebemos muito bem esta realidade hoje, e penso que o Vieira percebeu perfeitamente a situação de crise do país. Percebeu a situação de crise na sua conjuntura específica, mas também nas suas estruturas fundamentais. Ele entendeu perfeitamente o que se passava. Por isso é que eu digo que, efetivamente, estes seus sermões de incidência política são realmente bem escolhidos, indubitavelmente, mas todos os discursos deles, todos os sermões dele, toda a paranética dele, é uma paranética de incidência política, efetivamente. Para fazer uma reflexão, eu não vou fazer uma reflexão propriamente sobre o livro, pois são os sermões do Vieira, o trabalho que foi realizado aqui pelos coordenadores, o trabalho concreto da coordenação desta obra, mas vou tentar, como se me permitem, de alguma maneira integrar o Padre António Vieira em toda a realidade complexa do seu tempo. Citando um caso como outro caso concreto, mas chamando a atenção fundamentalmente para essa situação. Ora bem, é curioso que o Padre António Vieira é um homem de vida longa. Nasce em 1608, morre no final do século XVII, como sabem. E 1608, curiosamente, é quase um ano de coincidências. Nasce em 1608 o Padre António Vieira, nasce em 1608 o Dom Francisco Manuel de Melo, curiosamente, e nasce em 1608 o Manuel Fernandes Villarreal, que talvez não conheçam. São, do meu ponto de vista, três personalidades que, de alguma forma, nos ajudam a pensar esta época complexa. O Dom Francisco Manuel de Melo acaba por morrer, como sabem, em 1666. O Manuel Fernandes Villarreal vai terminar a sua vida em 1 de dezembro de 1552, nas fogueiras do Santo Ofício. Depois temos então o nosso Padre António Vieira, que morre nos finais do século, como sabem. Eu penso que efetivamente são três personalidades fundamentais para entendermos esta realidade e que está aqui muito bem entendida pelo Dr. Machado de Abreu. Bastaria ler eu aqui o prefácio dele para apresentar o livro. E os próprios sermões do Vieira.
Mas eu gostaria de vos chamar a atenção para, puxando sempre pela minha memória, realmente eu sou neste momento um contemporaneista, como toda a gente sabe, certamente alguns dos meus colegas que aqui estão dizendo o que é que este tipo está aqui a fazer, a falar sobre o Vieira, porque não se lembram já da minha tese do doutoramento sobre a restauração. Realmente o Dom Francisco Manuel de Melo é característico da época, porque é um pouco aquele cortesão, um nobre português que encontra na Espanha uma possibilidade de alargar todo o seu plano de ação militar pela Europa, por uma Europa que tinha o seu ponto nevrálgico imperial na Espanha, como sabem, na Casa da Áustria. Realmente o Império atravessava, as possessões espanholas atravessavam o continente europeu. E como tal, Francisco Manuel de Melo realmente aparece como um homem que está na Europa, que procura a Europa, mas procura a Europa para se afirmar como militar. Ele foi um grande escritor, mas temos que considerar exatamente esse aspecto. Aliás, como sabem, uma das obras dele é sobre a Guerra da Catalunha, onde ele esteve, efetivamente, na Guerra da Catalunha, tentando pacificar os catalães. É isso. Por outro lado, se quisessem um outro caso de época bem característico, é o próprio Dom Duarte de Bragança, irmão do Dom João, futuro Dom João IV, Duque de Bragança. O Dom Duarte de Bragança, lá o vamos encontrar por toda a Europa. Lá anda ele nas suas guerras, até que, efetivamente, depois de vir aqui a Portugal em 1638, ele acaba por voltar para a Europa, esta Europa, uma Europa bélica, que estava em constantes lutas, em constantes guerras, e este Dom Duarte acaba por ser, mais tarde, depois da Restauração, aprisionado na Fortaleza de Milão. Toda aquela zona da Milanesa pertencia exatamente à Espanha. Ele é aprisionado na Fortaleza de Milão, é comprado por espanhóis, os espanhóis compram-no, digamos assim, reparem bem, ele é aprisionado em Milão e é ali na Fortaleza de Milão que ele vai morrer. É um exemplo claro de um certo tipo de realidade, uma realidade profundamente cortesã. Em Portugal, naturalmente, o Império Português não era um Império Europeu, toda a gente sabe disso. O Império Português era um Império fundamentalmente ultramarino, ao contrário do Império Espanhol, que para além de ser um império lançado para a América, era também lançado para a própria Europa. Por outro lado, temos o caso do Manuel Fernandes Villarreal. Deixa-me, fundamentalmente, e até porque aliás, Manuel Fernandes Villarreal tem contactos com o Padre António Vieira, e realmente o Manuel Fernandes Villarreal tem um outro significado completamente distinto. Ele representou a burguesia cristã nova, uma burguesia que pretendia intervir na vida económica portuguesa, mas que era impossibilitada de o fazer, exatamente devido à Inquisição. Mas não só devido à Inquisição em si, propriamente dito. Era a própria lei dos confiscos, porque qualquer cristão novo que era acusado de judaizar, imediatamente lhe eram confiscados os seus bens. Aliás, o Padre António Vieira é uma das coisas por que vai lutar, é exatamente por acabar com esta lei dos confiscos, que realmente impossibilitava os cristãos novos de intervirem. Ele por várias vezes o Padre António Vieira por várias vezes está a interferir e a pretender que realmente a Inquisição não desempenhe o papel que desempenhava, por outro lado, a lei dos confiscos desaparecesse. Este Manuel Fernandes Villarreal foi acusado de judaizar, teve um papel fundamental na restauração, exatamente em França, e vejam isto, numa dada altura ele vem a Portugal para receber as benesses do Dom João IV, mas imediatamente ele é acusado de judaizar e vai morrer na fogueira inquisitorial
exatamente no dia 1 de dezembro, reparem bem, 1 de dezembro de 1652. Ele que foi um homem que um papel teve tão importante, não só ele, mas outros judeus, por exemplo, o Duarte Silva também, há vários, o próprio Francisco Velasco de Gouveia, que é um dos teóricos da restauração, enfim, tiveram todos um papel fundamental e acabavam, muitas das vezes, não eram mortos pela Inquisição, mas eram presos pela Inquisição. De maneira que nós estamos perante exatamente esta situação, a situação de um país que, digamos, está conjunturalmente em crise. A restauração não vai resolver essa crise, é preciso que se saiba. A restauração, por isso é que o Padre António Vieira tem um papel fundamental, porque realmente vai tentar resolver todos os problemas possíveis e imaginários, desde as questões do Brasil, às questões europeias, às questões portuguesas em relação à questão do próprio Santo Ofício. Ele vai, por outro lado, ele vai ser uma espécie de orador de serviço, de orador oficial, como sabem, por isso é que eu digo que, na verdade, ele praticamente todos os seus sermões têm uma incidência política, na verdade estes têm mais, mas todos têm uma incidência política, até porque a política não se pode restringir à mera questão do poder, mas naturalmente também tem que se alargar à questão social, Democracia, não, como agora se diz, democracia não é só política, mas a democracia é social, e havia problemas sociais profundos na sociedade portuguesa. E esses problemas sociais profundos, para além dos problemas militares, para além dos problemas religiosos, eclesiásticos, etc., tinham que ser resolvidos. Eu só chamo a atenção para uma situação que é esta, só para verificarem como a crise era profunda. Reparem que, após 1640, o nosso rei Dom João IV ia elegendo os bispos. Eles eram bispos eleitos. Mas só depois da paz com a Espanha, reparem, em 1669, é que realmente eles foram sagrados bispos. Quer dizer, Portugal, reparem bem, esteve sem bispos oficialmente. A Santa Sé não nos apoiou. Reparem bem nisto. A Santa Sé, com todo o seu pragmatismo, com todos, enfim, a sua defesa de interesses que lhe é característica, desculpem lá dizer isto, e o Papa Francisco também era capaz de o dizer, mas tão interessada nisso, não vai resolver os problemas, não vai efetivamente resolver os problemas, porque a Espanha era poderosíssima e Portugal era um pequeno país, um pouco como nós hoje experimentamos esta realidade de crise, também se experimentava efetivamente nessa altura. Ora bem, eu gostava de chamar a atenção, só não vou vos demorar muito tempo, mas só gostava de vos chamar a atenção para este facto. Na verdade, quando eu analisei a ideologia política e teoria do Estado na restauração, nós notávamos exatamente não só uma presença de uma escolástica tomista, que era muito importante para nós, porque era ela que justificava, afinal de contas, o apiamento do rei Filipe IV, eu gosto de chamar-lhe assim, ou Filipe, é o nosso Filipe III, como sabem, mas eu gosto de intitular os reis pelo seu nome de Espanha, e a justificação da subida ao trono, a subida ao poder do Dom João IV. Era a tese tomista de que, baseada na ideia do São Tomás de Aquino, de que o poder vem de Deus para o povo e o povo o concede ao rei. Realmente o poder é divino, é evidente, mas é o povo que interfere. E se o povo interfere, tanto pode dar o poder ao rei, como pode tirá-lo. E se efetivamente houver uma atitude de tiranicídio, peço desculpa, uma atitude tirânica, digamos assim, pode retirar o poder. Pode retirar o poder. É interessante esta tese. No outro dia, curiosamente, desculpa lá, eu certamente vou demorar-vos mais,
e peço que não percam o Benfica, o jogo de futebol que querem ver, mas no outro dia, ainda há muito pouco tempo, telefonava-me uma senhora, mandava-me um mail, depois telefonou-me e depois mandou-me um mail e dizia assim: eu estive a ler os textos da época da Restauração, o Francisco Velasco de Gouveia, justa aclamação do Sereníssimo Rei Dom João IV, e vejo como é atual, como é que realmente o povo não retira o poder a este governo que está lá. Dizia Bela a mim, e eu, claro, acalmei a senhora, e disse, mas afinal de contas isto é de uma atualidade muito grande, dizia Bela, não tinha lido aquilo, provavelmente pela primeira vez, e realmente eu disse, olha, eu conheço isso muito bem, realmente é verdade, é a teoria do tiranicídio, exatamente, o tirano é tirano quando é ilegítimo do ponto de vista legal, se realmente não é ele o rei legítimo, ou quando ele exerce uma ação contra o povo que efetivamente o faz um tirano. E realmente foi esta a lógica que houve, como sabem, foi esta a lógica que houve, e que o próprio padre António Vieira compreendeu como jesuíta que era. Aliás, isto era as teses da escolástica do Soares também, naturalmente, de maneira que foi, aliás, professor aqui em Coimbra. Reparem bem, era esta a tese. Por outro lado, havia também as teorias da razão de Estado. Isto é um pouco para entenderem a complexidade da política desta época. As teorias da razão de Estado, que naturalmente se baseavam em Maquiavel, obviamente que Maquiavel, o príncipe de Maquiavel, mas que se pretendia dizer que nós tínhamos efetivamente uma política de razão de Estado, e havia vários livros que eu analisei, desde a Suma Política do Sebastião César de Menezes, a arte de governar, a arte de reinar, há imensas, conhecidíssimas. O Salazar conhecia-as muito bem, curiosamente. Mas é verdade, eu estou a dizer isto, como sou contemporaneista, tentei perceber quais eram as leituras do Salazar. Bem, e estas teses pretendiam que não eram maquiavélicas, mas eram perfeitamente. A influência do Butero, por exemplo, della ragione di Stato. A gente lê o Butero, evidentemente que o Butero é apenas um Maquiavel que se diz cristão, mais nada, enquanto o Maquiavel é um político amoral, digamos que faz um livro de uma forma religiosa, digamos assim, enquanto os nossos teóricos da razão do Estado tinham exatamente a mesma teoria do Maquiavel, mas apenas se diziam católicos. Era uma chamada razão do Estado católica. Finalmente, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que naturalmente existe muito claramente no pensamento da Restauração, na ideologia política da Restauração. Por um lado, um realismo perfeito de um país que estava em guerra, reparem bem. Aliás, este é o grande problema, como sabem, é o grande problema de Vieira. O Vieira vai para o Brasil pouco tempo depois de ter nascido, 11 anos ou 12 anos por aí além, e encontra o Brasil em guerra, em pé de guerra com os holandeses. Realmente ele tem uma consciência da realidade e do facto de os holandeses, os Países Baixos ou as Províncias Unidas, na verdade, eram muito mais poderosas do que Portugal, naturalmente. Eram muito mais poderosas. Após a Restauração, é o grande problema que nós encontramos no Vieira. O Vieira diz assim, mas nós, afinal de contas, vamos continuar a ter, além da Espanha, vamos ter a Holanda, as Províncias Unidas, e por outro lado a própria França, enfim, também está no Brasil, exatamente, São Luís do Maranhão, recordem-se exatamente do nome da própria capital do Maranhão. Por conseguinte, era o grande drama dele, é um homem que vive dramaticamente a sua terra, que era verdadeiramente terra, que era o Brasil. Ele não nasceu lá, mas no fundo foi lá que ele mais viveu, digamos assim, Ele experimentou dramaticamente, e é por isso que ele é um realista. Ele é capaz de ter atitudes realistas de tal forma que escandalizariam qualquer pessoa
e eu já direi o quê, concretamente, mas poderiam escandalizar qualquer pessoa. E curiosamente, para além do realismo, ou juntando-se ao seu realismo, isto é assim que eu interpreto Vieira, para além do seu realismo, ele é realmente um futurista, um homem que está, quando a gente está, afinal de contas, numa guerra quase perdida, é como a universidade está em crise e fala-se da excelência, desculpem lá, fala-se da excelência constantemente, quando está em crise fala-se da excelência, é preciso utilizar adjetivos que realmente sejam contrastantes, e é o facto, dentro de uma influência, de uma ideologia que era característica desde o Bandarra, naturalmente, que ele conhece bem o Bandarra, as famosas trovas do Bandarra, ele vai começar a pensar, efetivamente, no grande império português. Reparem bem, numa atitude, numa situação de crise completa que ele compreendeu perfeitamente, que ele compreendeu mais do que ninguém, ele fala mais do que ninguém também do futuro, da história do futuro, das esperanças de Portugal, quinto império do mundo, que são elas que o levam à Inquisição. Então, chegou a ir à Inquisição de Coimbra, como sabem, são elas que o levam, são essas esperanças de Portugal, é esse livro que o leva à Inquisição, por heresia, por conseguir. Temos um padre António Vieira cheio de contrastes, como eu assim o digo, o tal quinto império do mundo, o tal quinto império que viria depois do Império Caldeu, depois do Império Persa, do Império de Alexandre, do Império Romano, era o nosso império. Que, aliás, isto também acontecia em França. Se lerem, eu li nessa altura a literatura profética francesa, há imensa literatura profética nessa altura. É interessante realmente esta lógica, este contraste que há entre um realismo terrível, militarmente, ali onde as tropas se chocam constantemente, e por outro lado, exatamente uma espécie de profetismo, de futurismo, de ideia de império. Pronto, é isto que nós encontramos efetivamente no padre António Vieira. Ora bem, os sermões que aqui estão, naturalmente, estão, aliás, todos eles apresentados muito bem pelo meu querido amigo, meu querido colega Machado de Abreu, que me chamou há bocado de professor e eu então nunca mais falo com ele. E então o meu amigo Machado de Abreu apresenta exatamente esses sermões, sermões que não vale a pena estar aqui a dizer o nome deles. Estão aqui, eu li toda a introdução dele, conforme se pode ver, os primeiros sermões, desde o Sermão de Santa Cruz até ao sermão do felicíssimo nascimento da Sereníssima Infanta Teresa Francisca Josefa. Ora bem, o que eu gostava de qualquer maneira de salientar, olhando para estes sermões, é, por um lado, isto: ele vai acompanhando efetivamente o movimento das tropas portuguesas, quer no Brasil, quer em Portugal. Por exemplo, as campanhas no Alentejo, que são fundamentais. Se virem o mapa das batalhas, elas fundamentalmente estão localizadas ali no Alentejo. Por outro lado, as campanhas do Brasil, exatamente com a questão francesa e sobretudo com a questão holandesa, mas ao mesmo tempo ele vai, no sermonário, reparem, ele vai congratulando-se com o nascimento dos vários infantes. Dom João IV tem vários filhos, depois mais tarde o Dom Pedro II tem vários filhos, há ali um período, como sabem, do Dom Afonso VI, que realmente ele é um pouco heredado da corte e heredado das suas funções, mas ele vai se congratulando, ao mesmo tempo que também ele está nas tais exéquias perante a morte dos próprios príncipes e dos próprios reis. Por conseguindo, ele vai acompanhando todo este processo, todo o processo. Fundamentalmente são estas
são estas os sermões que nós aqui encontramos. Eu gostava de chamar a atenção apenas para um ponto importante, exatamente num dos sermões que aqui se encontra, o sermão dos bons anos, feito em Lisboa, proferido em Lisboa, na Capela Real, em 1641, e eu gostava de chamar a atenção para este aspecto que me parece interessante. Eu leio, se me permitem, porque, curiosamente, eu neste meu texto sobre o Padre António Vieira, pequenino texto que foi publicado pela Câmara Municipal da Guarda, eu tirei exatamente este texto, em que ele está a tentar animar as nossas tropas e diz: grande ânimo, valentes soldados, grande confiança, valorosos portugueses, que assim como vencestes felizmente estes inimigos, assim haveis de vencer todos os demais. Que como são vitórias dadas por Deus, Deus, como diz o Machado de Abreu, está acima de tudo na teologia vieirense, como era óbvio, até na própria concepção política do Vieira, obviamente, que como são vitórias dadas por Deus, este pouco sangue que derramastes em fé de seu poderoso braço é prognóstico certíssimo do muito que haveis de derramar vencedores. Não digo, e agora curiosamente vejam isto, não digo sangue de católicos, os espanhóis, não digo franceses, não digo sangue de católicos, que espero em Deus que se hão de desapaixonar muito cedo nossos competidores e que em vosso valor e seu desengano hão de estudar a verdade da nossa justiça. Mas sangue de hereges na Europa, exatamente os protestantes dos Países Baixos, sangue de mouros na África, sangue de gentios na Ásia e na América, vencendo e sujeitando todas as partes do mundo a um só império, para todos em uma coroa as meterem gloriosamente debaixo dos pés do sucessor de São Pedro. Reparem bem, é esta ideia fundamental que aparece. É a ideia que nós, portugueses, vamos realmente conquistar para pôr este império na mão do próprio Papa, curiosamente, do sucessor de São Pedro. Mas Vieira, reparem bem, conforme eu tive ocasião de vos dizer, foi um realista, a ponto de, numa dada altura, com a guerra de Pernambuco, com os holandeses, chegar a pensar, reparem bem, a proposta da compra de Pernambuco aos holandeses. E depois, mais tarde, reparem, numa dada altura, ele chega a dizer que se entregue Pernambuco aos holandeses. Mais tarde nós voltaríamos a apanhar Pernambuco, a conquistar Pernambuco. Quer dizer, há nele todo um realismo, há nele toda uma contradição, há nele sempre toda uma contradição que eu não queria deixar de destacar, porque é uma contradição própria de quem viveu todos os momentos de crise no Brasil ou, efetivamente, em Portugal. Por outro lado, esta ideia que ele tem de propor a utilização do dinheiro dos cristãos novos, curiosamente, num papel dirigido ao Sebastião César de Menezes, do Conselho Geral da Inquisição, ele fala exatamente disto, da importância que têm os cristãos novos de apoiarem. Há muitos papéis que a gente duvida se são de Vieira, se não são de Vieira, mas há tantos papéis que, no fundo, atribuídos ao Vieira, em que se diz isto, que realmente é indubitável que o Vieira tem um papel fundamental no sentido de pedir à Inquisição que autorize que
cristãos novos, até mesmo os judeus, interfiram em todo o processo. Claro que a Inquisição não autoriza, mas chega a constituir-se a Companhia do Brasil, reparem bem, a Companhia de Comércio do Brasil, em 1649, que, como todas as coisas de algum significado estrutural, acaba por morrer poucos anos depois. Vieira, digamos assim, não é vencedor, não ganha. Aliás, o Vieira sente-se normalmente um derrotado, repare-se bem, por várias vezes ele sente-se um derrotado e ao mesmo tempo sente-se também um homem que está, enfim, a falar do grande Império Português, quer dizer, são as contradições que tem o Vieira e que nós encontramos realmente nos seus sermões. Eu queria apenas chamar a atenção, apenas chamar a atenção para o facto de realmente estes sermões de incidência política que estão aqui neste tomo 2º, volume 13, das obras de Vieira, daqui do Círculo Leitores, realmente serem alguns dos sermões de incidência política, se me permitem dizer isto, porque realmente os sermões, todos eles, são de incidência política. E nós podemos dizer e pensar e refletir como é que efetivamente nós vivemos neste século que foi intitulado por alguns historiadores o século da burguesia. Penso que efetivamente não foi, continua a ser um século da nobreza, não é um século do racionalismo, Descartes, Montaigne, não é. Aliás, há todo um debate, como sabem, de historiadores relativamente ao seiscentismo. O nosso seiscentismo é realmente o conservadorismo, ou efetivamente há algo de evolutivo dentro do processo do seiscentismo, do século XVII, por conseguinte. Lembram-se das discussões várias, sobretudo fomentadas por António Sérgio, e depois continuadas por alguns historiadores, naturalmente, entre eles o próprio Vitorino Magalhães Godinho, ou até o João Serrão, que realmente discutiram esta questão, o que é que foi o nosso século XVII. Ora bem, pronto, foi isto que eu quis aqui integrar, e só queria terminar chamando a atenção para uma situação que é esta, que terminaram com o feriado da Restauração. Eu não sou capaz de deixar de dizer, lembrando-me aqui do livro do meu amigo Luís Andrade, que eu continuei. O feriado da Restauração já não existe, é como se efetivamente o nosso sentido de independência dificilmente conseguido, que não é conseguido em 1 de dezembro de 1640, é muito difícil, é todo um processo difícil. Foi isto que eu quis aqui chamar a atenção, para a dificuldade que houve em efetivamente conseguir a nossa independência, e o Vieira é um dos homens que mais luta por essa independência, inclusivamente com a ideia utópica do próprio Império, reparem bem, e este feriado da Restauração foi extinto, como sabem, com o 5 de outubro, os feriados mais simbólicos, afinal de contas, da nossa independência e da nossa afirmação de res pública, efetivamente terminaram, e por isso mesmo eu termino exatamente com estas palavras que eu deixei aqui na última vez que aqui estive, por altura da apresentação do livro do Luís Andrade e meu próprio, e também da minha autoria. Muito obrigado a todos e espero que, enfim, não tenha falado tanto, naturalmente, da obra que aqui está, porque acho que a obra não se fala dela, a obra está cá e tem um belíssimo prefácio que eu não iria repetir, nem iria glosar, mas, no fundo, tentar integrar o Vieira na sua época, que foi aquilo que eu efetivamente conheço e conheci melhor ainda quando trabalhei sobre a restauração há largos anos. Muito obrigado a todos.